Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua igreja, Senhor. Obrigado pelas pessoas aqui reunidas. Que o Teu Espírito possa direcionar as minhas palavras e que elas não encontrem apenas o cérebro dos que ouvem, mas que possam inundar o coração, promovendo mudança de vida, posicionamento, convicção, e que temos um chamado aqui na terra, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, Deus encarnado, que veio para restabelecer essa ponte entre o homem e o próprio Deus. Obrigado, Pai, por tamanho amor, por ter vindo e morrido em nosso lugar. O Logos encarnado veio e morreu em nosso lugar, e por isso somos eternamente gratos, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e é exatamente o nome do Teu Filho, Pai, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui em uma só voz dizemos amém. Mas, irmãos, nós iremos estudar hoje a cura dos 2 cegos, conforme eu lhes disse, está lá no Evangelho do texto base. Lá, deixa eu abrir aqui no Evangelho de Mateus 9, 27 a 31. E nós não podemos começar senão pensando que a cura de alguém, curar alguém da cegueira, tem um significado muito profundo para a nossa alma. Porque o que é curar alguém da cegueira senão trazer luz às trevas? O que é curar alguém da cegueira senão dissipar as trevas e preencher por luz? O livro de Gênesis, no capítulo 1, do versos 3 ao 4, versos bem conhecidos, nos diz o que Deus fez ali no início do cosmos. Haja luz e houve luz, é o que diz Gênesis 1:3. E o Gênesis 1:4 nos diz assim: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então Deus, no início do cosmos, lá em Gênesis 1:3, diz: haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. E aqui, no milagre da cura da cegueira, da cura dos cegos, é este mesmo milagre, só que na dimensão subjetiva, na dimensão pessoal. É trazer para a dimensão da pessoa o milagre que Deus fez na criação do cosmos, trazer luz onde há trevas. Mas você pode dizer: eu vejo, e como é que isso se aplica a mim? Amados irmãos, o sentido mais profundo da palavra do Senhor, das Escrituras, não se circunscreve à imediatidade da matéria, amados irmãos. Não está circunscrito à efemeridade da vida. A vida passa rápido. O sentido mais profundo da palavra do Senhor tem impacto além disso, impacto na eternidade. Ele se aperfeiçoa na perspectiva espiritual, e é o que nós iremos ver aqui. Ele se aperfeiçoa naquilo que podemos desfrutar até a eternidade. E nós sabemos que são muitos os que veem com os olhos da carne, mas tateiam na cegueira espiritual. E essa passagem aqui fala muito para todos nós. Por isso, uma das profundas verdades, talvez uma das mais profundas verdades, eu até diria, sobre Deus, é que nosso Deus é um Deus de milagres. Ele age sobrenaturalmente. Você crê que Deus é um Deus de milagres? Pois é, né? E lá em Mateus 15, 30 a 31, olha o que o Evangelho diz sobre esse Deus de milagre. Com a grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados. Mateus 15, 30 e 31. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Aleluia, irmãos. Deus é um Deus que cura, não cura apenas no âmbito da matéria, mas cura também na perspectiva da eternidade, no âmbito espiritual. Não é? Tem a história de
de um pastor que gritava, né? Os cegos ouviram, os surdos enxergaram. Não, Deus cura de fato mesmo, né? E lá, mesmo com o profeta Isaías, e lá no século 8 a.C., o que lemos em Isaías 35, 3 a 6? Toda a literatura, inclusive a do Antigo Testamento, enaltece a possibilidade de Deus de trazer luz às trevas. Isaías 35, 3 diz assim, vamos ler Isaías 35, vamos ler do 3 ao 6. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam os desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Nosso Deus é um Deus mesmo de milagres e transformações. Deus que faz do impossível uma questão apenas de prefixo. Meus queridos, se o sobrenatural é a realidade do nosso Deus, e se Ele é o nosso Deus, o sobrenatural deve ser a nossa realidade também. Uma das tarefas, creio eu, que todos temos na caminhada cristã é a de nos acostumarmos com a sobrenaturalidade. Às vezes nós ficamos muito presos à naturalidade do mundo, esquecendo que o nosso Deus é um Deus de milagre. O Espírito do Deus de milagre, do Deus Criador dos céus e da terra habita em nós, e nós não podemos viver como se não fôssemos eternos, meus queridos. Então, com esse entendimento inicial, que eu os convido para que analisemos o texto base de hoje, que eu já falei para você, que é Mateus 9, 27 a 31. Evangelho de Mateus, capítulo 9, 27 a 31. Deixe-me lê-lo por completo. Deixe-me ler esse texto por completo e depois nós nos debruçaremos com maior pormenorização, com maior detalhe sobre o texto. Leiamos então o texto base, Mateus 9, 27 a 31. Saindo Jesus dali, 2 cegos os seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Meus queridos, quando nós lemos isso, o que é que de imediato nos chama a atenção nas Escrituras, nessa passagem? Que a mim pelo menos me chamou a atenção que é um milagre extraordinário, mas é narrado de forma tão simples, de forma tão direta. E isso também nos ensina que mesmo nas narrativas simples, há um mundo a ser descoberto. O que nós temos de treinar, quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras, curiosamente falando, né, é a nossa visão, para que possamos ver além da simplicidade do texto. Então temos que pedir sempre que Jesus cure a nossa cegueira, mesmo para os que não têm problemas nas visões da carne, mas que cure a nossa cegueira do intelecto, para que possamos ver cada vez mais profundamente as belezas que há nas Escrituras, enxergar as belezas que há nas Escrituras. Então essa constatação dessa simplicidade desse relato, como nós vimos, é algo que nos informa alguma coisa, é algo de que nós podemos tirar uma conclusão, que o Espírito Santo ele age, mesmo quando o mover é aparentemente simples.
Você veja que a narrativa do milagre não é nada extraordinário, mas houve um mover grande, mesmo num momento simples. Tem uns amigos, que é o Candy Brown e o esposo dela, Josh Brown, que são lá do Nordeste dos Estados Unidos. Eles são muito bem preparados, né? Foram para Harvard, Oxford, esses lugares mais, mas o Josh estava com um tumor no cérebro, e ele é da área de neurociência, e ele sabia que era em um lugar inoperável. Interessante que ele disse: eu vou procurar lugares em que as pessoas orem pela cura, né? Ele não tinha mais o que fazer com a ciência e procurou esses lugares. E interessante que ele, com base na tradição teológica dele, ele dizia: agora, antes de me submeter à oração, eu vou analisar a teologia do local. Aí ele disse assim: Tassos, não tinha nem como a teologia estar errada desses locais que ele viu, porque era muito simples. Era assim: seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Não há nem como a teologia dessa ser errada, porque não tem nem conteúdo teológico para estar errado, de tão simples que é. Seja curado em nome de Jesus. Então vão os dois são da mesma profissão, os dois neurocientistas vão para esses encontros, mais especificamente em um no Canadá. Eles são do Nordeste dos Estados Unidos, mas foram no Canadá, onde havia um avivamento. E ali, nesse seja curado em nome de Jesus, ele não sente nada, mas vai para casa. E depois, quando foi fazer o MRI, que é a ressonância magnética, havia apenas uma cicatriz onde o tumor estava. Aliás, amados irmãos, a esposa dele escreveu um livro chamado Testando a Oração, certo? Muito importante. O nome dela é Candy Brown e o nome do livro é Testing Prayer. Acho que não tem tradução, mas é publicado pela Harvard University Press, pela editora da Universidade de Harvard, e é demonstrando o poder da oração, mesmo em algo simples. O simples pode sim ser profundo. O simples, quando verdadeiro, é uma das forças mais poderosas que existem. Vamos voltar aqui para o primeiro verso. Vamos analisar, depois desse primeiro impacto, diante da simplicidade poderosa do relato bíblico. Voltemos para o texto, nos debruçaremos agora sobre esse primeiro verso. Vamos analisar novamente Mateus 9, 27. Saindo dali, 2 cegos os seguiram. Isso não chamou a atenção não de vocês? Olhe, 2 cegos seguiram, cegos seguindo pessoas. 2 cegos seguiram Jesus. Jesus aqui saía da casa de Jairo e os cegos o seguiam. Que perseverança! Que perseverança! Jesus ali e seus discípulos saindo da casa de Jairo, voltavam para os seus aposentos, e 2 cegos os seguiram. Olha que relato incrível! 2 cegos seguiram Jesus. Meu Deus, que lição profunda, não é? Para todos os que querem ser salvos, os que querem passar a eternidade com Cristo. Que nós temos aqui é um cego, talvez até um ditado que diz, né? Literalmente aqui que nós lemos, eu acho que era um cego guiando o outro, mas no caminho certo de Jesus, a vontade, o desejo, a perseverança. Amados irmãos, isso nos diz muito. Todos aqueles espíritos que estão em trevas, que não encontraram a luz que é o Senhor, os espíritos cegos que não estão salvos, devem decidir seguir aquele que se confunde com a própria luz. Olha o que Jesus diz em João, no capítulo 8, no verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo.
quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqueles cegos haviam decidido corretamente seguir a luz da vida, seguir a luz, que é o elemento que é capaz de dissipar as trevas em que eles viviam. E assim é também no âmbito da espiritualidade. Se nós vivemos em trevas, não entregamos nossa vida ao Senhor, decidamos seguir a luz que é Cristo, para que as trevas sejam absolutamente dissipadas da nossa vida, amados irmãos. O que vemos logo nesse primeiro momento do texto são cegos que seguiram a luz, e não seguiram de qualquer forma. Se voltarmos a Mateus, no capítulo 9, verso 27, que é o texto base, há uma forma específica como eles seguiram. As escrituras dizem: saindo Jesus dali, os 2 cegos o seguiram clamando. 2 cegos seguindo Jesus e clamando. Eles seguiram clamando, amados irmãos. Clamar é expressar um desejo profundo. Pois é, os cegos queriam sair das trevas de suas vidas, mas não queriam de qualquer forma. Eles queriam veementemente, com vigor. Eles clamavam com toda a sua força. Os cegos queriam uma nova realidade. Eu acho que isso nos diz alguma coisa também, sabe? E muito para nós da igreja. Eu acho que nós não devemos nos acostumar em seguir Jesus de forma letárgica. Acho que não, sabe? Às vezes quando eu vejo isso, eu me pego me perguntando a mim mesmo: será que o meu coração está como o dos cegos? Clamando, querendo desesperadamente estar mais perto do Senhor, mais perto da luz, ou estou cedendo à letargia de uma vida confortável dentro de uma igreja? Eu tenho dito aqui antes, amados irmãos, igreja não é hospital não, viu? Igreja é exército. Dentro do exército tem hospital, porque se igreja fosse hospital, quando a pessoa ficasse curada era para sair. Igreja é exército. Nós temos que buscar o Senhor, temos algo a fazer. Eu acho que nós temos que nos avaliar nós mesmos. Eu peço até licença respeitosamente a vocês para sugerir que se avaliem a si mesmos e vejam o que vocês encontram ali naqueles lugares mais obscuros da sua psique, aqueles lugares, aqueles labirintos tão tortuosos, sinuosos, que só vocês mesmos conseguem ir. O que nós encontramos ali é um coração apaixonado por Cristo, coração apaixonado por Jesus, como era daqueles cegos que clamavam. Ou como é o coração? Será que algo esfria no nosso peito, amados irmãos? Será que nossa alma está em um processo letárgico, esfriando a cada dia, meus queridos? Será que é isso? Será que a cada dia nós estamos mais perto de Deus, mais sedentos de Deus, ou nós estamos esfriando? Acho uma das coisas mais antibíblicas que tem é aquela história do primeiro amor por Jesus. Que conversa é essa de primeiro amor, rapaz? Pelo nosso Senhor, você se encontra o Senhor, você ama o Senhor e depois é normal esfriar? Não é normal. A apostasia é um defeito, é um problema, algo a ser avaliado, é um defeito, é uma doença. Temos que reavaliar nossa saúde espiritual. Se nos encontramos em um processo de apostasia, de perda da fé, de esfriamento, de um caminhar letárgico com o nosso Senhor, nós temos, ao contrário, que crescer em amor por Cristo. Crescer. Não tem que ficar achando justificativa sem pé nem cabeça para não ir à igreja, para não ler a palavra, para não orar. Isso não é cristianismo. É aqui um dos poemas mais importantes.
se não importantes, certamente mais profundos do século XVII, escritos por John Milton. Dizia o conhecido, poema muito conhecido, chamado Paraíso Perdido. Ele dizia que o poema conta a história da queda da humanidade que perde o paraíso para viver no que ele chama de escuridão eterna. Nós não podemos replicar o poema de Milton na nossa vida pessoal. Nós não podemos brincar com coisa tão séria, amados irmãos. Nós devemos, isso sim, nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor e Salvador. Isso é o que é esperado de nós. Isso é o normal, é o ordinário da caminhada cristã. Crescer em amor por Cristo, seguir Cristo, clamar por Cristo. Os cegos se aproximavam assim. Eu já disse e vou repetir, repisar, reiterar, veementizar, sublinhar. Os cegos seguiram clamando. Queriam ser salvos, sair dessa escuridão eterna do espírito. Será que vocês entendem a gravidade disso? De se acostumar com uma vida letárgica, não viver apaixonadamente por Cristo, quão perigoso é isso? Voltemos a Mateus 9, vamos para o verso 27. Nós já vimos que eles seguiam Jesus clamando. Vamos agora nos debruçar sobre o conteúdo do que clamavam. Saindo Jesus dali, 2 cegos os seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Isso é oração, né? Porque eles clamam, é oração, né? Mais uma vez, oração simples, porém poderosíssima. E peço-lhes licença para o superlativo, porque é poderosa demais. Demais. Simples e poderosa. Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Por que oração simples pode ser poderosa, amados irmãos? Por quê? Porque tem gente que diz: eu não sei orar bem. E qual é o problema de você achar que não sabe orar bem? Por que você acha que essa oração tem algum problema? Você já pensou sobre isso? Como se oração tivesse poder. O poder não está na oração. O poder está em quem? Naquele a quem se ora. Oração simples ou bem feita ou de qualquer jeito, o poder não está nela em si, senão decorrente da fonte de todo o poder, que é naquele a quem se ora, que é Jesus Cristo, Deus encarnado, o Logos encarnado. Este é a fonte do poder. Não existe oração que não seja poderosa se é dirigida à pessoa certa. E aqui a oração simples: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Se você colocar isso aqui em grego, é eleo. Esse termo que é traduzido por tem misericórdia. É um termo muito bonito, sabe? Em grego, muito bonito. Porque se você for analisar mesmo o que ele quer dizer, é tem misericórdia, mas é tem compaixão. Ajuda o aflito, ajuda este que busca por socorro. É esta oração: Senhor, Deus do universo, me ajuda. E aqui nós vemos, né, um posicionamento correto também, porque todos nós, amados irmãos, nos encontramos vez ou outra em situações sobre as quais nós não sabemos nem o que dizer. A gente diz assim: como é que eu vou sair? A gente não vê saída às vezes em certas situações, mas mesmo nestas situações, ou principalmente nelas, tem que sair da nossa boca a saída que é saída para todas as orações, todas as situações, que é Jesus. Jesus é a solução para quaisquer que forem os problemas. Ele é a solução. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Essa é a saída para todos os problemas. E não preciso dizer muito, não é? Até o cego reconheceu em Jesus
o senhorio, que era o Messias, e o chamou de filho de Davi. Filho de Davi. O filho de Davi quer dizer que os cegos identificaram naquele, mesmo ainda cegos, identificaram que aquele era a pessoa para a qual todo o Antigo Testamento apontava. Todo o Antigo Testamento apontava. Não sei se vocês sabem, amados irmãos, com certeza sabem, mas eu vou só dizer: nós temos 4 biografias de Jesus na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a biografia primeira da Bíblia, que é Mateus, começa exatamente com esta informação sobre o biografado. Mateus 1:1, filho de Davi, filho de Abraão. Bota aí, irmão, Mateus 1:1. Filho de Davi, filho de Abraão. Ele é o Messias, filho de Davi. Registro da genealogia de Jesus: filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão por quê? Porque é o biografado aí de Mateus que vem para cumprir a promessa que Deus fez para Abraão, que por meio da sua descendência todos os povos do mundo seriam abençoados. Jesus não é um profeta, viu? Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus era para onde todas as profecias apontam. Por isso que o cego viu isso, disse: filho de Davi. Filho de Abraão, por que isso? E filho de Davi, por quê? Filho de Abraão, porque a promessa do Antigo Testamento é que um descendente de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados, e não foi Isaac. E filho de Davi, por quê? Porque há uma promessa para Davi que um filho seu construirá um templo. E as pessoas acham que é Salomão. Salomão de fato construiu um templo, com material inclusive reunido por seu pai Davi. Mas acontece que a promessa diz assim: o seu filho Davi construirá um templo cujo trono durará para sempre. Essa promessa não é realizada no templo de Salomão, porque o trono do templo de Salomão foi destruído pela segunda vez do ano 70 depois de Cristo e não foi reconstruído. O templo cujo trono é eterno é Cristo. Este é o trono que viverá, permanecerá para sempre. E os cegos viram isso. Amados irmãos, que nunca nós nos esqueçamos, Jesus é aquele que de fato pode tirar você da escuridão eterna. Só Ele. Só Ele. Agora às vezes a gente diz isso, sabe? Diz isso. Tem coisa que é fácil falar, é fácil pregar, difícil é viver. Eu posso falar aqui o tempo que for sobre fé. Se eu falar aqui 3 horas sobre fé, é mais fácil do que viver 10 minutos de fé. A gente tem que viver isso, ter convicção disso, que Jesus é aquele que nos tira da escuridão. Tem que ter convicção. E esta é a pergunta, né? Que nós vamos ver agora o outro verso, Mateus 9:28. É exatamente essa pergunta que Jesus faz aos cegos. Não é? Você imagine, quando a coisa aperta na nossa vida, o que sai de nossa boca? É o quê? São palavras de quê? De desespero, de reclamação, de angústia, ou são palavras de esperança em Cristo Jesus? Porque se a gente disser aqui: eu tenho a convicção de que Jesus é luz para a minha vida, mas na situação difícil, como nós reagimos a isso? Olha como a Bíblia é sábia, porque Jesus de Nazaré, diante do que os cegos disseram, Jesus coloca a pergunta no âmbito existencial, no âmbito real. Vocês estão falando, agora eu quero ver se é mesmo. Se o que vocês falam é a expressão genuína do seu ser, se nós cremos verdadeiramente que Jesus é a solução para os nossos problemas. Abramos aqui no Evangelho de Mateus capítulo 9:28. Olhe, entrando ele em casa,
os cegos se aproximavam, os cegos alto nível, como diz na minha região, os cegos invocados, não só seguiram Jesus, entraram até na casa dele, atrás dele. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou, olha o que Jesus pergunta, né? Jesus vai no âmago do ser. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Vocês creem de fato que eu sou capaz de fazer isso? Os cegos que não só o seguiram, mas entraram na casa. Mesmo assim Jesus diz, ei, isso sai unicamente do âmbito linguístico, isso está presente no seu âmbito constitucional, no seu ser, na sua essência. Vocês creem? Se você espremer você vai crer? É isso que Jesus quer saber. Nós temos que crer, temos que viver Cristo. É aquela história, pessoal, se o mosquito vier e picar a gente, tem que sair voando cantando aquela música, há poder no sangue de Jesus. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? É o que está aqui em Mateus 9:28. A pessoa veio com problema para Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim, porque tinha um problema. Aí o que é que Jesus pergunta? Qual é o seu problema? É isso que ele pergunta? Qual é o tamanho do seu problema? É isso que ele pergunta? É isso aqui que a gente está vendo aqui? Não. Hein? Vocês já fizeram algum tratamento para isso? É isso que a gente vê nas escrituras? Qual é o problema? Qual é o tamanho do problema? Vocês já fizeram algum tratamento para isso? Já fizeram alguma coisa? Jesus pergunta assim, e vocês são pessoas boas para merecer isso? Hein? É isso que tem aqui? Não. Será que vocês merecem a cura? Jesus não quer saber não, rapaz. Qual é o problema, o tamanho do problema, a origem do problema, se já fez tratamento, se não fez. Não, o que ele quer saber é se vocês creem que Jesus pode dar a solução. Você crê que Jesus pode ser a solução? Sim ou não? Jesus pergunta sobre a fé dos cegos, não sobre o problema. Jesus vai na solução. Por quê? Porque independentemente do tamanho desse problema, Jesus é maior do que qualquer problema. Não há um problema que Jesus diga, esse aí eu não posso lidar com isso aí, me desculpe, é maior do que eu, não existe isso. Por isso que o tamanho do problema se torna irrelevante. Irrelevante. A fé é o canal por onde nós recebemos do poder do Senhor. É ali. É na fé. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Que eu sou capaz de fazer isso? Poder não está na fé, Jesus diz, está em mim. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Não é só a fé, mas a fé certa. Por que eu digo isso? Porque, amados irmãos, nós sabemos que a fé é o canal por onde o poder que está em Cristo atinge o crente. Nós sabemos isso. Mas a ênfase de Jesus é além. Ele não apenas pergunta se eles creem, mas pergunta se eles creem que Ele, o Deus encarnado, pode fazer isso. Não é qualquer fé que cura. A fé por si só é inoperante. O que cura é a fé na pessoa certa, que é Cristo Jesus. Não é a fé em nós mesmos, não é a fé em um objeto, não é nem mesmo a fé em outra pessoa ou a fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Não, é a fé em Cristo, a solução para os nossos problemas. Pessoal, a gente olhar para as escrituras aqui, tem também uma pergunta que é muito importante. Tem algo aqui nessa pergunta que é muito importante. Se nós voltarmos para Mateus 9:28, irmão, está aí já, né? É o pronome demonstrativo que está ao final. Pronome demonstrativo que está ao final também nos chama a atenção. Isso, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?
Isso nos diz muito. Por que é importante? Amados irmãos, ele diz assim para o cego: não é que você crê que eu sou capaz de fazer milagres? Não é apenas isso, não. Você crê que eu sou poderoso? Não. Você crê que eu sou poderoso para agir no seu problema específico, nisso especificamente? Sabe por que isso, amados irmãos? Porque eu digo a vocês, tem muito crente, muito, que até crê que Jesus pode fazer milagres, mas lá no fundo do coração, lá quando ele investiga a si próprio, ele crê que Jesus pode fazer milagres, mas ele de fato, verdadeiramente, não crê que Jesus pode fazer aquele milagre específico que ele precisa. Certo? Jesus faz milagres, mas o que eu preciso, não, isso aí eu acho que eu verdadeiramente. Pois é. Vocês ficariam impressionados se vocês soubessem, muitos já sabem, né? Se você analisar, você vai saber a quantidade de pessoas que creem no poder de Deus para os outros, mas não para si próprios. Não é incrível isso? E Jesus, perguntas de Jesus são incríveis. Vocês creem que eu posso fazer isso especificamente? Este problema específico que vocês têm, não é que vocês creem genericamente que eu sou capaz de fazer milagres, é se vocês creem que eu posso fazer este milagre específico de que você precisa. É isso. Identifique a cura de que você precisa, amados irmãos. Identifique, dê nome a ela. O que é? Pode ser do corpo, pode ser da alma. Identifique para si próprio. Agora pergunte-se a si próprio: você crê que Jesus pode curar isso? Você crê? Qual seria a resposta mais sincera da sua alma, né? Pois é. É que, amados irmãos, eu tenho de lhes dizer algo que é até logicamente óbvio, porque sai do universal para o específico, mas nós não fazemos essa manobra lógica. Jesus não é apenas, amados irmãos, a solução para os problemas da humanidade, não. Não é apenas isso, não. Jesus é a solução para o seu problema. É a solução para o seu problema específico. Vamos ver como é que Jesus respondeu. Mas vocês creem nisso? Vamos ver aqui o que Jesus respondeu. O que os cegos responderam a esta pergunta que parece uma peixeira bem afiada, sabe? Eu falo, na minha região é assim, fala navalha, né? Eu falo peixeira. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E imediatamente os cegos responderam. Eles responderam: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas eu imagino que para Deus não há resposta melhor do que um sim imediato. Não há resposta melhor do que um sim imediato. E aqui parece que foi assim. Sim, Senhor. A imediatidade da resposta gerou a imediatidade do milagre. É o que, ao que me parece, lemos no verso subsequente ao que acabamos de ler. Falo de Mateus 9, 29. Olha que coisa linda, não é? E ele, tocando nos olhos deles, nos olhos dos cegos, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. A imediatidade da convicção inabalável dos cegos que perseveraram
atrás de Jesus com todas as dificuldades que você pode imaginar. Hoje já seria difícil, o que dizer daquela época? A imediatidade da convicção, da fé no poder de Jesus, gerou ali a mais bela imediatidade da manifestação desse poder, da manifestação do milagre. E o que ocorreu? Leiamos Mateus 9:30. A simplicidade desse relato é constrangedora diante da profundidade do relato e da beleza. E a visão deles foi restaurada. Não tem dizendo, e houve umas luzes maravilhosas, e o vento correu, e houve um terremoto, e os passarinhos começaram a cantar. Não! A convicção gerou a resposta, e a visão foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Por quê, amados irmãos? Jesus estava dizendo: eu sou capaz de curar problemas físicos, sou capaz de curar qualquer coisa, mas isso não é o principal. Que os outros não me vejam apenas como um fazedor de milagres. É um problema quem está na igreja vendo Jesus apenas como um fazedor de milagres. Jesus oferece muito mais: a vida eterna. Os exemplos dos milagres de Jesus são sempre assim. Veja, abra os olhos, a cegueira, livre-se da cegueira intelectual. Veja que todos os milagres de Jesus são relacionados ao que é mais importante, que é a salvação. Todos. Aqui ele não estava, eu curo o aleijado. O que foi que houve com o aleijado? Vocês querem que eu faça esse aleijado andar para que vocês entendam que eu sou o Messias? É isso, aleijado, se levante e ande. Agora, entendeu? Agora eu sou o Messias. Isso é que você tem que saber. Isso é que você tem que saber. E aqui nós temos isso. Não vá para lá proclamando que eu sou fazedor de milagres. Não, eu sou mais, eu sou fonte da vida eterna. Eu sou o Deus encarnado, eu sou aquele que restabelece a ponte entre o homem e Deus. Eu sou aquele que no ápice do meu ministério na cruz, quando a justiça encontrar o amor e o preço for pago, a cortina que separa o homem de Deus, que tem 2 querubins bordados, será rasgada de cima a baixo. Os querubins que lá no Éden protegiam a humanidade para que não voltasse ao paraíso, hoje, na morte de Jesus, pelo que foi feito nas cortinas, não serão mais do que mulambos jogados ao chão. O acesso a Deus está restabelecido. Esse é Jesus. É interessante aqui que vou chamar assim, ex-cegos, né? Já tiveram a visão restaurada. Eles não obedeceram a esse comando. A alegria dos cegos falou mais alto, e eles saíram falando para todo mundo. É o que diz Mateus 9:31. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. É muito comum ver crente desobediente, não é? Desde o Antigo Testamento os crentes desobedecem o tempo todinho, né? E apenas mais um episódio de crente desobediente. Mas o que é que isso nos ensina aqui, amados irmãos? Nos ensina que, embora nós saibamos, e muitos aqui, tenho certeza, já experienciaram milagres poderosos de Jesus na sua vida, mas aqui tem outro ensinamento: não tratemos Jesus como um gênio da lâmpada. Não. O que eu quero dizer com isso? Não tratemos Jesus como aquele a quem nós vamos unicamente quando precisamos de algo. Não nos acostumemos a sermos pessoas que buscam as bênçãos e não o abençoador.
devemos buscar o abençoador. As bênçãos são decorrência dessa busca. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é buscar cada vez mais o abençoador. Jesus quer fazer milagres em nossa vida, na minha vida, na vida de vocês, na vida de todos. Ele quer fazer milagres, Ele quer abençoar, mas Ele não quer que nós entendamos as bênçãos e os milagres de forma errada. Ele não quer que nós achemos que Ele é apenas aquele que pode curar as dores físicas, que Ele pode fazer isso e faz. Dores da alma, Ele faz isso e faz. Mas Ele é principalmente aquele em quem nós temos a vida eterna. Entreguemos a nossa vida ao Senhor. Vivamos para Ele. Temos que nos render perante Cristo, amados irmãos. Nele nós temos a restauração do corpo, nós temos a restauração da alma, mas também e principalmente, não apenas o corpo e a alma, nós temos a oferta de restauração eterna do Espírito. Olha aí que é muita coisa isso aí, não é? O milagre maior que Jesus quer fazer em nossa vida é o milagre perfeito e eterno. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, o apóstolo João teve uma visão que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Para isso, amados irmãos, para essa maravilha, as Escrituras nos dizem que nós devemos apenas responder como aqueles cegos responderam perante Cristo Jesus: sim, Senhor. Sim, Senhor. Faz em mim o maior milagre de todos, Senhor. Eu vou orar aqui e vocês repetem comigo. Esse texto aqui é belíssimo, né? Orar aqui e vocês repetem comigo. Senhor, estamos aqui em Sua presença. Eu entrego minha vida a Ti, Senhor. Me comprometo em buscar o abençoador, para que não haja trevas espirituais e eu possa viver a vida eterna na luz perfeita que emana do Pai. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que todos dizemos. Que sejam abençoados, amados irmãos, na prática da palavra do Senhor.